Bloco fez aprovar um projeto de valorização do património industrial de Val do Ave. Eu gostava que nos explicasse um bocadinho, em traços gerais, o que é que retrata esse projeto, o que é que vocês pretendem com esse projeto. Antes de mais, boa tarde e obrigado por terem acompanhado este roteiro. Esse projeto foi entregue no final de 2020 e já foi agora votado no início de 2021 e ele, numa síntese muito rápida, aponta três caminhos essenciais. O primeiro deles, uma caracterização muito específica de todo o território aqui da Bacia do Val do Ave. É um território único do ponto de vista dos seus recursos naturais e justamente por isso tornou-se também um território único do ponto de vista da implantação daquilo que foi a Revolução Industrial Portuguesa. E, portanto, tudo o que é indústria têxtil está, em grande medida, assente aqui na Bacia do Val do Ave. Isso tem uma importância muito grande do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista histórico, ou seja, está aqui parte da história do movimento operário português, do movimento industrial português e, portanto, esse é o primeiro grande patamar que nós queremos tratar neste projeto. É preciso investigar isso nas áreas da sociologia, da história, da arqueologia industrial, mas também nas áreas da própria geografia ou da própria engenharia, porque sabemos que há aqui uma evolução interessante do ponto de vista da maquinaria que precisa de ser estudada. O segundo ponto é compreender que a vivência social deste território está diretamente ligada à história destas fábricas. Não, há muito pouca gente que fez hoje este roteiro connosco e que não tem um avô, um tio-avô, um pai que tenha trabalhado ou conhecido alguém que trabalhou em alguma destas fábricas de têxtil. E o terceiro ponto é, depois desse estudo, depois desse apanhado dessas histórias orais, é preciso perceber como é que nós vamos patrimonializar e salvaguardar esse património, que é um património arquitetónico, não é? É um património de equipamento, ou seja, um património que nós podemos chamar de uma certa engenharia da indústria têxtil, mas também é um património de documentação. Todas estas fábricas têm acervos de documentação, alguns já perdidos, e os que ainda existem precisam de ser salvaguardados o quanto antes. E, portanto, as nossas três questões essenciais que nós colocamos no projeto é, em primeiro lugar, criar uma rota do património industrial. Já houve uma outra tentativa no passado, não correu bem, precisamos criar essa rota, com o Turismo do Norte de Portugal, com os municípios, com a Direção-Geral de Património Cultural, portanto, as entidades que devem tratar disso. Em segundo lugar, criar linhas de investigação junto às universidades e através da Fundação para a Ciência e Tecnologia para, nestas várias áreas do saber, compreender melhor a realidade desta região. E, em terceiro lugar, classificar isto enquanto monumentos de interesse público, porque nós não vamos conseguir musealizar tudo, nem faz sentido criar um museu em cada fábrica abandonada, mas naquelas que forem mais importantes, dou o exemplo da fábrica do Rio Vizela, por exemplo, a primeira a aparecer aqui na região, ou dou o exemplo aqui da fábrica de Santo Tirso, ou mesmo a fábrica Abel Figueiredo, são três bons exemplos de unidades fabris que têm equipamento que deve ser salvaguardado, os seus acervos devem ser estudados e o seu património arquitetónico deve ser patrimonializado em parte. Não estou a dizer totalmente, mas em parte. A questão do património e de classificar esse património é sempre a mais complicada porque mexe com interesses de propriedade, com direitos de propriedade das fábricas, das indústrias, de quem os tem. Como é que pensam fazer essa ponte entre os interesses do Estado e do património e os donos das empresas, das fábricas, mesmo que estando abandonadas? O património pode ser classificado mesmo que seja privado. Ou seja, qualquer uma destas fábricas, não esta específica, porque é património municipal, mas qualquer uma das outras fábricas, mesmo sendo propriedade privada, pode haver uma classificação como património de interesse público. E a partir daí, sejam os privados ou seja o Estado, consoante quem detém o património, é responsável pela sua manutenção, ou pelo menos por parte daquilo que foi classificado, não é? E, portanto, esse processo pode ser feito e deve ser feito. Aliás, a Câmara Municipal de Santo Tirso pode lançar esse processo. Tem equipas para isso. E, portanto, nada impede que o faça, seja em relação a esta em específico, ou seja em relação às outras que são património, são propriedade privada, mas que podem na mesma ser classificadas. Eu acho que, acima de tudo, nós precisamos de criar aqui uma lógica de algumas sinergias que corram para o mesmo sentido, não é? O Val do Ave inclui logo um conjunto de municípios, portanto é preciso um entendimento entre esses municípios.
eu diria talvez um entendimento supramunicipal, porque se estamos à espera que os presidentes de Câmara se entendam no Val do Ave, vamos esperar tanto tempo quanto esperamos pela Revolução Industrial em Portugal. Portanto, esse é o primeiro momento. Daí o turismo do norte de Portugal poder ter um papel nesse sentido, não é? Depois, o facto de nós podermos investigar melhor isto, dá-nos informação sobre o que é que pode ser patrimonializado. Não é a linha de investigação que queremos criar, tem também um sentido muito específico. É preciso perceber o que é que vale a pena e o que é que não vale a pena salvaguardar, não é? E preservar. E, portanto, eu acho que é este caminho que é preciso começar a ser feito. Esperam que esta aprovação para a Assembleia da República desse quase que um mandato para que sirva de alavanca a esse entendimento entre municípios, entre instituições a nível estatal. É isso, ou seja, eu acho que isto é um primeiro passo. A Assembleia da República tomou isso como sua responsabilidade e foi proposta do Bloco. Cabe agora aos órgãos executivos, não ao Parlamento, mas aos órgãos executivos, executar essas recomendações, não é? Essas possibilidades. Já há algumas coisas feitas, não é? Já existe o Museu da Indústria Têxtil do Val do Ave, por exemplo. É interessante perceber como é que já em 1997, se criou esse museu. Eu acho que é um bom exemplo, não para seguir exatamente igual, mas um bom exemplo de que é possível fazer qualquer coisa em nome do património industrial desta região. Isso é uma iniciativa avulsa, assim dizer. Aqui estamos a falar de um trabalho mais em rede. Isso é evidente, não é? Aquilo é uma iniciativa de uma Câmara Municipal que, em parte, conseguiu salvaguardar alguma maquinaria que já estava abandonada e criou o seu museu. A ideia do roteiro que nós propomos é que ele ainda por cima dá capacidade para os vários municípios se entenderem e não andarem todos a fazer exatamente o mesmo. A ideia do roteiro é justamente essa. Aliás, nós em Portugal, aqui no Distrito do Porto, temos um bom exemplo disso. O roteiro do Românico, que junto ao Distrito do Porto, Vila Real, Viseu, Bragança, é um roteiro que funciona com vários municípios, é o turismo do Norte em parte a administrar, tem linhas de investigação nas universidades, portanto, faz sentido pensar uma coisa mais ou menos desse género para a questão do património industrial. Ainda por cima, do ponto de vista de fundos comunitários, há muito mais fundos comunitários para preservação e manutenção deste tipo de equipamentos do que há, por exemplo, para uma rota do Românico, pelas razões que nós já conhecemos. Nós olhamos para esta proposta da Câmara Municipal de Santo Tirso. Aqui dentro vão ter mil e uma coisas. No dia em que isso se concretizar, cá estaremos para ver isso, mas vão nascer aqui incubadoras de empresas, espaços artísticos, etc. Agora, é preciso também centrar um bocadinho a discussão na questão da salvaguarda do património, independentemente da requalificação do espaço para outros fins, nada contra isso. Nós não vamos viver todos num museu gigante em que nada se altera, mas para além disso nós queremos focar a questão no interesse de salvaguarda do património. Isso é que é preciso, mesmo quando os espaços são requalificados. Já foi criada a linha para financiar este projeto ou será criada a breve prazo? Não, a linha, é assim, há algumas linhas de fundos comunitários e da DGPC para alguns projetos desta natureza, não é? Agora, não existe uma linha de financiamento para o roteiro do Val do Ave. Houve uma recomendação da Assembleia da República nesse sentido. Nós esperamos agora, mesmo na discussão do novo quadro comunitário ou na discussão dos fundos nacionais na área do Ministério da Cultura, que haja uma capacidade para criar isso. É essa a nossa visão. Na sua opinião, porque é que acha que estas fábricas, que eram umas fábricas que empregavam muitas pessoas aqui no Val do Ave, porque é que acha que chegaram a este ponto e algumas delas já em ruínas? A sua opinião pessoal? Haverá razões diferentes, não é? Mas, em primeiro lugar, porque o processo de industrialização foi, em grande parte, transferido para países com salários bastante mais baixos do que os nossos, não é? Portanto, a orientalização da produção nos anos 80 e 90 fez com que a Europa perdesse, em grande parte, o que era a sua capacidade industrial. Depois, por má gestão dos seus donos. Aconteceu nos anos 80 e 90, não é? E, portanto, esse património, que na altura nem sequer era encarado como tal, aliás, hoje continua a não ser encarado como tal, porque se o Estado tivesse um bocadinho mais de ética em relação a isso, não deixava, por exemplo, que a fábrica do Rio Vizela estivesse como está.
não é? Nem que esta fábrica tivesse chegado ao estado em que está. Portanto, é evidente que é necessário uma responsabilidade, em primeiro lugar, estatal, de tentativa de salvaguarda disso. Não só, era como eu estava a dizer, não só do património arquitetónico, que é aquele mais visível, não é? Aquele do ponto de vista do território marca, não é? Mas guardar os acervos documentais é uma coisa imprescindível, não é? Neste caso existe, não é? Estamos justamente a não olhar para ele, mas estão aqui guardados. Mas há muitas fábricas onde isso foi pilhado, foi abandonado, foi queimado, foi vendido, desapareceu, não é? Pronto, pura e simplesmente, porque o Estado não intervinha porque era propriedade privada e os privados porque estavam em insolvência, processos em tribunal, quer dizer, há muitas razões, algumas delas até porque entraram em processos de insolvência, tiveram de vender a maquinaria que estava lá dentro para pagar salários, por exemplo, ou para pagar as suas dívidas, não é? Várias fábricas nos anos 80 e 90 tiveram processos mais ou menos dentro desse género, o que se compreende do ponto de vista financeiro, mas não se compreende do ponto de vista da salvaguarda do património. Ana. Em que é que o Bloco de Esquerda Santo Tirso pode participar neste projeto? Bem, isto é um projeto, uma recomendação da Assembleia da República, como o Luís explicou. Mas agora as câmaras têm uma responsabilidade essencial em que este projeto seja aplicado. Nós vivemos numa zona em que toda a gente é marcada pela indústria têxtil. E antes de ir a este património que o Luís estava a falar, há um património testemunial das pessoas. Vamos perder as pessoas que trabalhavam nestas fábricas, no Rio Vizela, nesta fábrica, na fábrica Figueiredo. E, portanto, é preciso uma recolha destes testemunhos e isso a Câmara Municipal até pode financiar projetos que o consigam fazer. E depois aplicar exatamente este projeto, fazer uma rota. Nós temos aqui o exemplo da fábrica de Santo Tirso. É óbvio que é sempre muito bom aplicarmos fundos estruturais e candidatarmos a fundos europeus para isto. Mas ainda não percebemos muito bem o que é que sairá daqui. Isto serve para tudo, mas depois esta história, ter estes museus, ainda muito está por fazer. E os fundos comunitários acabam, depois é preciso candidatar-nos a outros. Portanto, aproveitar ao máximo estes fundos comunitários e percebermos exatamente o que é que queremos fazer. E o Bloco de Esquerda quer garantir que os testemunhos destas pessoas são preservados, que estes edifícios são preservados e que a minha geração e outras gerações consigam vir aqui e perceber exatamente o que é que cá acontecia, para que estes testemunhos não sejam perdidos. E isso a Câmara Municipal tem um papel muito importante. O trabalho tem sido suficiente, insuficiente, é preciso fazer mais, acredito. A fábrica de Santo Tirso acaba por ser a joia da coroa, por assim dizer, e é um exemplo único, mas Santo Tirso, o Conselho, tem imensas fábricas neste sentido. O que é que uma Câmara com orçamentos reduzidos, por assim dizer, empreendimentos deste tamanho, pode efetivamente fazer no terreno para aproveitar também aquilo que são as outras localizações e as outras unidades fabris? É óbvio que o orçamento municipal é sempre muito pequeno. Claro que se nós tivermos uma visão a longo prazo, conseguimos ir investindo. Agora, claramente que isto tem que ser com fundos europeus. Mas o problema é que candidatamos aos fundos europeus, ganhamos, e depois eles já acabaram e o projeto ainda não se percebeu muito bem o que é o exemplo aqui que falavas da joia da coroa. Infelizmente este é o único e o melhor exemplo que nós temos de requalificação disto. Temos imensas fábricas abandonadas que, entretanto, vão sendo completamente destruídas, e mesmo esta, que se conseguiu financiamento para isto, eu penso que falta um bocadinho de visão para que se conseguisse colocar aqui a história e fazer disto algo que não seja só uma coisa moderna de que se faz algumas festas ou que dá para tudo e depois a história vai-se perdendo. Falavas de guardar ou recordar para a posteridade os testemunhos das pessoas, elas vão morrendo, vão desaparecendo, obviamente. Isso faz-se como através de projetos de intervenção no local, a investigação científica, artística. Como é que isto se pode fazer? Porque é realmente testemunhos das pessoas de sua voz não são muito fáceis de cravar na história. Como é que isto se pode concretizar? Há muitos projetos de investigação científica em que o objetivo é recolher estes testemunhos. Há imensos exemplos, não é preciso
inventar nada de novo, é possível fazer. E depois a Câmara também, com os conhecimentos que tem, consegue fazer este tipo de encontros em que consegue passar às novas gerações aquilo que aconteceu anteriormente. Ok, mais alguma coisa? Obrigado, Ana.